Bom dia, meus irmãos. Essa semana a gente está vendo essa série Compartilhe a Sua Fé. Nós já vimos até aqui que evangelismo é coisa de crente, é missão de todo discípulo de Cristo e que nós devemos estar sempre prontos, preparados, para dar a razão da nossa esperança, seja lá quem que perguntar. Muitas vezes, uma das coisas que eu fico pensando é que a gente tende a ficar esperando as oportunidades surgirem. Mas mais do que esperar as oportunidades, estar pronto para as oportunidades, a gente precisa aprender a ser um pouquinho mais proativo na pregação do Evangelho. E para isso eu quero ler com os irmãos, pensando nisso, quero ler com os irmãos o texto de 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 2. Eu vou ler só o finalzinho do versículo 1, mas o 2 também, que diz assim: Peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência a doutrina. 2 Timóteo, é evidente que Paulo ele está falando com o seu discípulo Timóteo, e falando que a pregação do Evangelho é fundamental, é algo essencial para o ministério, para a missão do ministro. Ele deve se dedicar àquilo, ele deve insistir àquilo, quer seja tempo, fora de tempo, ele deve pregar o Evangelho. Pode ser que você esteja pensando aí, mas isso aí Paulo está falando para o pastor. Mas calma, gente, a gente já viu que a pregação do Evangelho é para todos os discípulos. Sim, mas isso exclusivamente aí Paulo está falando é para pastor. Tá bom, mas calma, Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que o pastoreio, ele se dá por meio do exemplo, Isso quando a gente olha, por exemplo, as qualificações do líder espiritual, ali em 1 Timóteo 3, em Tito, a gente vê essa questão. Ele é um modelo, ele é uma referência. 1 Pedro 5 nos deixa isso mais claro, mostrando que o pastoreio, ele não se dá por imposição, mas ele se dá pelo exemplo. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, se isso é algo conveniente para o pastor, para o líder espiritual, certamente essa atitude aqui também é conveniente para o rebanho todo. Ele está falando, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição passiva, de esperar a oportunidade cair no colo. E para ser sincero, muitas das vezes a gente quer que seja muito claro mesmo. O cara tem que deixar que ele está a fim de ouvir do Evangelho, assim, muito claro, se você não ter dúvida nenhuma, e olhe lá se você ainda não pestanejar. Eu também passo por isso. Mas não é assim que deveriam ser as coisas. Em todo tempo nós temos que estar buscando ser proativos na pregação do Evangelho. Nós temos que tomar a iniciativa da pregação. Quer seja oportuno ou não, a gente deve insistir na pregação do Evangelho. Mais do que esperar as oportunidades surgir, de estar preparados para ela, nós devemos criar essas oportunidades de pregar o Evangelho. Pensar nisso, para mim, fica até um pouco mais harmônico, por exemplo, com a grande comissão, que a gente já viu no segundo devocional dessa semana. Afinal de contas, lá está falando, ide e fazei discípulos, não está falando fique e faça discípulos. Nós devemos ser proativos, nós devemos buscar desenvolver as oportunidades para que a gente, de fato, compartilhe a nossa fé. E aí eu quero encerrar hoje fazendo um desafio. Já que hoje é um excelente dia para salvar vidas, que tal a gente assumir o compromisso aqui, um com o outro, de a gente buscar criar pelo menos uma oportunidade, falar de Jesus, compartilhar da sua fé, compartilhar do Evangelho com uma pessoa. Ore por isso, e busque de fato essa oportunidade, e compartilhe a sua fé. Deus te abençoe, meu irmão.